sobre a palavra aqui. Esse grupo de estudantes, discípulos da palavra de Deus, eles estavam ali numa espécie, vamos dizer assim, de escola, ouvindo e estudando a palavra de Deus. Até que chegou um dia que foram chegando mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, e eles tiveram visão de um dia poder crescer, expandir, e assim foi. Vamos ler esse texto sagrado de hoje. Pastor Luiz, qual o livro que o senhor vai mencionar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro de Reis. Reis, segunda Reis, o capítulo será meia dúzia, como o missionário diz, né? 6. E o versículo será o de número 1. O texto sagrado diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, que é o profeta: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face no és estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E ele disse-lhes: Ide. Bom, esses grupos de estudantes estão numa escola aprendendo a palavra de Deus. Como disse, como é importante você ter um tempo, trabalhe, mas não deixe o trabalho nunca te afastar da palavra de Deus. E eles estão ali aprendendo a palavra, começou a chegar mais pessoas e eles tiveram uma visão. E que visão é essa, pastor? Visão do crescimento. Olha, nunca devemos nos conformar. Sempre devemos querer crescer diante de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. E não devemos nos conformar. Devemos determinar. Aliás, esse é o papel que a Igreja da Graça exerce. A determinação. Determinar, eu vou crescer. Essa loja vai expandir. O microempreendedor, o empresário, seja quem for, querer crescer é um desejo que estava dentro deles. E mais um detalhe que podemos observar aqui no texto sagrado é que eles vão se esforçar. Eles não vão medir esforços. Eles dizem para o Eliseu que eles querem, mas eles estão dispostos. Isso não pode faltar na vida de um cristão. Disposição. Temos que ter disposição sempre para crescer. E eles mesmos se dirigem ao profeta e diz: olha, se você nos permitir, nós estamos dispostos a ir buscar madeira, cortar lenha para trazer, para que façamos um lugar maior, para que assim mais pessoas possam ouvir e estudar a boa palavra de Deus. Bom, de pronto a gente vê que o profeta Eliseu diz a ele: sim, pode ir lá. E nós vamos ler mais um pouquinho aqui, porque Eliseu permite que eles vão, e vamos ler agora o versículo de número 3, e diz assim: E disse um: serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. Bom, a gente consegue ver aqui o bom ânimo, tanto do profeta Eliseu, quanto desse grupo de discípulos que estão dispostos. E até o próprio profeta diz: vamos, quem não se ajunta se espalha. Eles estão juntos num só propósito, para que esse crescimento ele aconteça. Continuando aqui o texto sagrado, só que agora o versículo de número 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Eles estão todos trabalhando num só propósito, crescimento com propósito é o título da mensagem. Eles estão cortando madeira alegres, felizes, pensando: poxa, nossa escola, nossa igreja vai aumentar. E num determinado ponto, do texto sagrado, diz que um dos servos estavam cortando a madeira com o machado, mas escapou das suas mãos. E ele imediatamente se dirige ao profeta e diz: ah, meu Senhor! Exclamação, Esse machado era emprestado.
Bom, quanto vale um machado hoje? Hoje não tem muito valor, mas nesta época aqui um machado, quem tinha, olha, custava muito caro. Por isso que nós vemos a preocupação desse servo dizendo, e agora? Quantas coisas às vezes escapam das nossas mãos, escapam os sonhos, escapam a alegria, escapa a paz, escapa o amor. E a pessoa, ela sem perceber, ela vai colocando o sonho que ela tinha na última gaveta da vida dela. Não faça isso. Se dirige à palavra de Deus, se dirige ao profeta e, continuando, terminando, diz assim, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pedaço de madeira, lançou ali, fez nadar o ferro e disse, levanta-o. Então estendeu a sua mão e tornou. Glória a Deus. Deus entende de milagre, né? Esse crescimento aqui surgiu problemas, pode surgir dificuldades, mas Deus, guarde isso no seu coração, Ele entende de milagre. O profeta rapidamente intercedeu a Deus, orou, jogou um pedaço de lenho e a Bíblia diz que um machado, humanamente falando, isso é impossível, mas quando Deus está no controle, quando o crescimento tem propósito, você não vai olhar para o problema, mas você vai olhar para o Deus que resolve o problema. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus